Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. O título da nossa aula de hoje é Pontos Críticos, Máximos e Mínimos. Nós vamos começar hoje, eu estou seguindo o livro do Stuart, né? Cálculo volume 1, e hoje nós vamos começar o capítulo 4, a seção 4.1, que trata de nós aplicarmos os conceitos que nós vimos até agora de derivadas para estudar alguns pontos específicos do domínio de uma função, especialmente quando ela for derivável. A gente gostaria de saber em que pontos do domínio essa função encontra um máximo e ela encontra um valor mínimo. Tá? Isso é útil para muitas vezes quando essa função está modelando algum comportamento ou, sei lá, algum problema concreto da vida real. Por exemplo, a gente pode estar interessado numa função lucro em termos de uma certa variável e dentro do nosso contexto nós sempre gostaríamos de maximizar o lucro. Então, se a gente sabe que o lucro está em função de alguma variável e se por acaso essa função for uma dessas que nós conhecemos, nós gostaríamos de encontrar o parâmetro para o qual eu tenho certeza que o lucro, se eu escolher um parâmetro correto, eu tenho certeza que aquele lucro vai ser o máximo possível. Isso é um clássico problema de otimização. Ou, por exemplo, se for o custo a gente já quer que seja o mínimo, né? A gente quer, se o custo depende de uma variável específica, e eu sei qual é a função que modela esse custo em termos da variável, por exemplo, o preço do produto, ou sei lá. Enfim, né? Aqui já não é tão a minha área, mas enfim, o contexto pode ser esse. E aí a gente gostaria de saber, se eu conheço a função que modela o custo, qual o valor do parâmetro, qual o valor da variável que eu vou ter certeza que esse custo vai ser o mínimo possível. Então, nós vamos ver que nós conseguimos, especialmente quando nós modelamos isso por uma função de uma variável que seja derivável, nós vamos ver que dá para usarmos os conceitos que vimos até agora para encontrar ou para saber exatamente quando que a gente vai conseguir minimizar esses valores, certo? Então é isso que a gente vai começar a fazer agora. Então a gente vai definir o conceito primeiro de máximo e mínimo absoluto, e depois nós vamos trabalhar com o conceito de máximos e mínimos locais, tá? Para depois ver que isso tem tudo a ver com uma coisa que nós vamos chamar de pontos críticos, e aí desenvolver a aula de hoje, tá bom? Então esse é o panorama mais ou menos daquilo que nós vamos fazer, beleza? Então a gente começa definindo o que são os extremos absolutos, né? Deixa eu escrever um títulozinho aqui, um subtítulo. Extremos absolutos. Então, vamos supor que eu tenho uma função, seja f, uma função definida num domínio em R, não precisa ser um intervalo a princípio, pode ser qualquer domínio, há uma função. E aí, a primeira coisa que a gente vai definir é um máximo absoluto. O que é um máximo absoluto? Suponha que eu tenho um valor C no intervalo I, e isso equivale, dizemos que C é um máximo absoluto de F, tá? Então C é um máximo absoluto de F se a imagem de C for a maior de todas, tá? Ou seja, se a imagem de f de x é sempre menor ou igual à imagem de C para todo x no domínio de I, tá? Então uma representação geométrica disso seria isso daqui, ó. Se a gente fizer um gráfico fictício dessa função, eu não sei qual é a função, né? Então eu vou tentar só ilustrar o que está acontecendo aqui graficamente. Se eu desenhar o gráfico dela assim, ó, vamos supor que a linha branca aqui seja o gráfico dessa função, e ela vai lá para baixo depois. Observe que o maior valor que essa função atingiu foi esse daqui, ó. É esse valor aqui, certo? Esse valorzinho aqui é o maior valor possível graficamente falando, tá? Então aqui eu vou colocar o C. E aí observe que todas as imagens
todas as imagens f de x, se eu pegar qualquer imagem aqui, ó, de um f de x qualquer, ou seja, se eu pegar um x arbitrário aqui e olhar para a imagem dele, esse valor aqui, ó, que é o f de x, é menor ou igual a esse valor aqui, ó, que é o f de c. Tá? E isso não é só para esse x. Se eu pegar um outro x aqui, ó, pega um x', por exemplo, e olha para a imagem vai estar aqui, ó, é o f do x', o rosa aqui, né? Não vou escrever aqui para não ficar embolado. Aí se você pegar um outro x aqui, ó, sei lá, um x duas linhas, e olhar para a imagem já está aqui embaixo. Esse aqui já é o f de x duas linhas, tá? Então observe que todas as imagens dos outros pontos não passam disso daqui, ó, não passa dessa altura, tá? Quando você olha para essa altura aqui, ó, a ideia geométrica é que o máximo absoluto, o gráfico da função fica todo abaixo dessa reta horizontal dada por f de c, e mais essa reta horizontal ela intersecta o gráfico nesse ponto, tá? Observa, por exemplo, que se eu pegar uma reta aqui em cima, o gráfico está todo abaixo também, mas uma reta aqui em cima não tem ninguém do gráfico que atravessa ela, tá bom? Então a ideia geométrica de um máximo absoluto seria mais ou menos isso daqui, tá? E um mínimo absoluto seria algo parecido, só que como o próprio nome sugere, seria algo que limita por baixo, tá? Então, um mínimo absoluto, vamos definir o que é isso então. Então é uma definição bem análoga, só que para desigualdade contrária, né? Então vamos supor que eu tenha um ponto do intervalo que satisfaça isso daqui, ó. Vamos supor que eu tenho um C pertencente a I, e nós vamos dizemos que C é um mínimo absoluto de F, se o que acontece? Bom, se a imagem do C for o menor valor possível para as imagens dos valores f de x. Tá? Então, se a imagem de qualquer valor, por um valor arbitrário, é sempre maior ou igual ao f de c, isso para todo x no domínio da função. Tá? Lembra que esse símbolo aqui, ó, significa para tudo. Tá? É sempre bom lembrar. Para tudo. Eu sempre gosto de lembrar porque talvez vocês não estejam familiarizados com essa notação. E aí a gente pode também dar uma interpretação geométrica para isso, para ficar mais fácil de você assimilar o conceito. A gente pode pensar numa função fictícia aqui, eu não sei quem é f, então vou desenhar um gráfico fictício. E a gente pode imaginar que a função f faz isso daqui, ó, o gráfico dela. Ou seja, alguma função que faz isso daqui, ó, e depois cresce indefinidamente para cá. Então observe que o menor valor possível para as imagens está ocorrendo aqui, certo? Nesse termo aqui, ó, nessa altura, digamos aqui, tá? Então, geometricamente, está aqui o meu ponto C. Está aqui o meu ponto C, certo? E aqui, ó, aqui está a imagem f de c. Observe que se eu pego um valor de x qualquer, sei lá, um x aqui, ó, pegar um x aqui, ó, a imagem do f de x está onde? Vamos lá ver onde é que essa reta vertical acerta o gráfico. Certo aqui, né? Então, a imagem f de x está aqui. Que é um número geometricamente maior do que esse aqui, né? Que é o maior, que ele é maior ou igual ao f de c. No desenho, na verdade, é estritamente maior. Se você pega um outro x, sei lá, pega aqui o x duas linhas aqui, o x' aqui, ó. Então a imagem do x' está onde? Está aqui, né? Então está aqui o f de x'. Também, ó, também está acima do f de c. E por aí vai. Você observa que, vamos pegar um terceiro, igual nós fizemos aqui. Se você pegar um terceiro carinho, um x duas linhas, a imagem dele cai aqui em cima, aqui, ó. Aqui é o f de x duas linhas. Tá? Então observe que todas as imagens não é só para esses três números. Para qualquer número que você pega, todo o gráfico da função está acima dessa reta aqui, ó, dessa reta horizontal, dada pela coordenada y igual a f de c. Tá? Então, enquanto o máximo absoluto tem que ser algo que a imagem, obviamente, está no gráfico, mas que o gráfico inteiro está abaixo dessa reta, abaixo,
Para o mínimo absoluto, o gráfico tem que estar todo acima da reta dada pelo valor mínimo, né? Que esse C é chamado ponto de mínimo e o F de C, aqui nesse caso é chamado valor mínimo e aqui valor máximo, tá? Acho até que vale a pena destacar isso, tá? Deixa eu escrever com alguma cor diferente aqui, ó. Esse F de C é chamado valor máximo, porque é o valor da função, certo? É chamado valor máximo de F, quando isso acontece. Valor máximo absoluto, né? Valor máximo de F. Então, o ponto de máximo é o ponto do domínio que tem o valor máximo, certo? E o ponto de mínimo é o ponto tal que o valor de F nesse ponto é o valor mínimo, tá? Então, F de C aqui é chamado valor mínimo de F. Isso aqui, então, é chamado valor mínimo de F, tá bom? Então, essa é a ideia, essa é a definição dos extremos absolutos, e aí tem dois tipos de extremos, né? Máximo e mínimo, tá? Então, o máximo absoluto é um valor do domínio cuja imagem é o valor máximo. Então, o ponto de máximo é o tal que a imagem dele é o valor máximo de F. E o ponto de mínimo é o ponto do domínio tal que a imagem dele é o valor de mínimo de F. Tá bom? Então, a gente pode fazer alguns exemplos antes de falar de extremos locais. Então, um exemplo que nós podemos fazer, a gente pode considerar essa função aqui. Considere f de x igual a x ao quadrado. Tá? Igual a f de x ao quadrado. Então, a gente já conhece o gráfico dessa função, mais ou menos assim, ó. Se aqui eu coloco o eixo x e aqui eu coloco o eixo y, o gráfico dessa função é essa parábola e passa aqui na origem, tá? E a gente observa que, pelo menos geometricamente falando, a menor imagem ocorre exatamente no x igual a zero, tá? Porque para x maior que zero, todas as imagens são estritamente positivas. Então, mas a gente consegue, digamos, não ficar só no desenho e verificar isso de fato. Observe o seguinte, ó, para todo x em R, que é o domínio dessa função, para todo x em R, observe que f de x, que é x ao quadrado, isso é sempre maior ou igual a zero, certo? Sempre. Independente do número, x ao quadrado sempre é maior ou igual a zero. Só que o zero é justamente o f de zero. Então, o que a gente conclui disso é que o f de x é maior ou igual a f de zero para todo x real. Para todo x real. Isso aqui está me dizendo, por definição, que o zero é um ponto de mínimo absoluto, certo? É um ponto de mínimo absoluto de f. Tá bom? Fácil exemplo, né? Vamos fazer um outro. A função agora seno de x. Então considere a função seno de x. Eu vou considerar ela nesse intervalo aqui, ó, que eu sei que ela é uma objeção. Não precisa, mas é só porque a gente pode, tá? Porque nas outras partes não vai ter problema. F de x igual a seno de x nesse intervalo aqui, ó, menos π sobre 2 até π sobre 2, definido nesse intervalo fechado. Tá? Então, o gráfico dessa função, nesse caso, é esse daqui. Eu posso colocar o 1 aqui, deixa eu colocar cores diferentes aqui. Posso colocar o 1 aqui, o menos 1. Aí eu sei que no menos π sobre 2, menos π sobre 2, a imagem dele é menos 1, certo? A imagem dele é menos 1 e no π sobre 2, a imagem dele é 1, né? O seno é 1. Certo? E aí o gráfico da função fica algo parecido com isso daqui, ó.
ele vem assim, ó, daqui ele viria assim, aí ele continua crescendo aqui, aí aqui ele vai dar uma curvinha aqui, e aqui ele atinge o seu ponto de máximo, depois continuaria aqui, né? Ele continuaria aqui eternamente, fazendo essa coisa periódica. Tá? Mas nesse pedaço, observe o seguinte, ó, note que o seno de x sempre está entre menos 1 e 1, certo? Para todo x real, em particular para todo x nesse intervalo i aqui. Deixa eu chamar isso aqui de i. Para todo x em i. Tá? Só que o menos 1 é justamente o seno de menos π sobre 2. E isso é menor ou igual a seno de x, que é menor ou igual ao seno de π sobre 2. Para todo x pertencente a esse intervalo fechado. Tá? Logo, o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que o menos π sobre 2 é um mínimo absoluto. É um mínimo absoluto nesse intervalo. E o π sobre 2 é um máximo absoluto. Absoluto. Certo? Então a gente tem isso daqui, menos π sobre 2 é um mínimo absoluto, e a gente tem o π sobre 2, um máximo absoluto, tá bom? Nessa função seno de x. Beleza? Então são dois exemplos aqui que a gente pode fazer com vocês, para vocês verem na prática, surgindo na natureza um máximo e um mínimo absoluto. Agora nós vamos falar dos extremos locais. Antes de definir o que é um extremo local, a gente pode partir de uma ilustração geométrica primeiro, tá? Vamos supor que a gente tem uma função, seja f, uma função definida num certo conjunto de R, a gente pode pensar nesse conjunto como um intervalo, se você quiser, tal que, bom, uma função, a princípio, a gente não precisa pedir nada sobre ela por enquanto. Ótimo. E aí, vamos desenhar um gráfico fictício dessa função. Vou colocar aqui o eixo x e aqui o eixo y. E vamos supor que o gráfico dessa função se comporte desse jeito aqui. Ó. Alguma coisa desse jeito aqui, certo? Então, olha só. Observe que essa função, por exemplo, ela não tem máximo absoluto. Porque observe que as imagens para cá crescem indefinidamente e para cá também. Tá? Graficamente aqui, o limite quando x vai para mais infinito é mais infinito, e quando x vai para menos infinito é mais infinito. Então, assim, não adianta você esperar que essa função aqui, se o gráfico dela for algo desse tipo, ela vai ter máximo absoluto. Não vai. Tá? Com esse gráfico aqui, não. Mas observe que se você olhar para esses pontos aqui, esse ponto aqui chama atenção. Esse pontinho que chama atenção. Porque essa barriguinha que ele forma aqui, por mais que essa função não tenha máximos absolutos, mas observe que se a gente considerar esse cara aqui, ó, esse número que eu não sei qual é, que eu estou chamando aqui de C, observe que se eu chamar esse cara aqui de C, ele tem uma característica interessante em relação a outros pontos. Por exemplo, apesar dele não ser um máximo global, a gente pode chamar máximo absoluto de máximo global também, se vocês quiserem. É bem comum. Não é da Rede Globo, não. É de global, né, de universal. Ridículo, né? Apesar disso não ser um máximo absoluto, por exemplo, se eu pegar esse x aqui, ó, se eu pegar esse cara aqui, essa imagem aqui, ó, com certeza é maior do que essa daqui, ó, que é o f de c. Então essa imagem aqui é maior mesmo, tá? Então, de fato, esse cara não é um máximo absoluto. Mas apesar dele não ser um máximo absoluto, observe que se a gente restringir um pedacinho do gráfico aqui, e olhar só para essa faixa aqui, ó, nessa faixa aqui, observe o seguinte, ó, nessa faixa a maior imagem possível é essa daqui, tá?
digamos, nesse intervalo aberto que contém o C. Tá? Observe que nesse pedaço, se você fizer um zoom só aqui, assim, ó, assim, ó, aqui, aqui e aqui, olha só para esse quadradinho azul aqui dentro. Esquece que o exterior aqui existe, finge que o seu mundo é só esse quadradinho azul aqui. Nesse quadradinho azul aqui, ó, a maior imagem agora é o f de C, certo? É o f de C, tá? Então, apesar disso daqui não ser um máximo absoluto, porque tem caras aqui longe que tem imagem maior do que ele, a gente, quando isso aqui acontece, geometricamente, quando isso aqui acontece, a gente vai dizer que esse C aqui, ele é um máximo local. O que quer dizer um máximo local? Quer dizer que, a princípio, ele pode não ser um máximo absoluto, mas tem um intervalinho ao redor dele, de números, em que nesse pequeno intervalo, a imagem dele é a maior de todas. Essa é a ideia do máximo local, tá bom? E aí, como é que a gente poderia dizer isso matematicamente? A gente diz isso matematicamente assim, ó. Então, a ideia geométrica está clara, né? Então, como é que a gente definiria isso geometricamente? Como é que nós definiríamos isso de maneira precisa do ponto de vista matemático? Bom, a gente vai dizer o seguinte, ó, dizemos, eu quero formalizar essa ideia intuitiva que nós acabamos de ter. Então a gente vai dizer que um número no domínio da função é um máximo local. Nossa, tá horrível esse x. Isso é um máximo local de f se o que tem que acontecer? Ó? Eu não vou exigir que o f de x seja menor ou igual a f de c para todo x no intervalo i ou no domínio i, porque não é isso que está acontecendo aqui. Mas eu vou dizer o seguinte, olha, como é que eu modelo direitinho esse pedacinho de intervalo aqui? Ó? Eu posso dizer, por exemplo, que se essa distância aqui for epsilon, né, de C até esse ponto aqui, e daqui também epsilon, nesse intervalo aqui, ó, esse intervalo azul, eu posso dizer que é um intervalo C menos epsilon, C menos epsilon, C mais epsilon. E aqui no meio eu tenho C. E o epsilon é justamente esse tamanho aqui, ó. Epsilon maior que zero. Tá? Então, se existir um epsilon maior que zero, tal que nesse intervalo aqui, o f de x é menor ou igual a f de c para todo x que está em i e o x está aqui, ó, nesse intervalo c menos epsilon, c mais epsilon. Tá? Ou seja, o intervalo tal que x menos c é menor que epsilon. Nesse pedacinho aqui. Tá bom? Então, essa é a maneira formal de dizer que uma coisa é um máximo local. Não é que isso aqui não é que o f de x é menor ou igual a f de c para todo x em i. Não, é uma noção um pouco mais fraca. É para todo x em i suficientemente próximo de c. Tá? A maneira formal de dizer a frase para todo x suficientemente próximo de c é dizer que existe um epsilon maior que zero, uma distânciazinha, em que nesse raio, vamos dizer assim, com um intervalo centrado em C, né? Então a gente pode pensar num intervalo com raio epsilon em algo desse tipo. É um intervalo centrado em C com números que distam de C no máximo epsilon. Tá? Nesse pequeno intervalo, com centro C e raio epsilon, as imagens sim, são todas menores ou iguais a f de C. Tá bom? Então, essa afirmação aqui, ó, em geral, quando existe um x, quando existe um epsilon maior que zero, tal que isso aqui acontece para todo x dessa forma, isso aqui os livros costumam chamar, ou mesmo nós, de para todo x suficientemente próximo, tá? De C. Próximo de C. Tá bom? Então, isso é o máximo local. É um ponto onde para x suficientemente próximo de C, todas as imagens
são no máximo f de c, nunca passam de f de c. E da mesma forma a gente pode definir a noção de mínimo local, de maneira completamente análoga. Tá? Isso aqui, por exemplo, se eu puxar esse gráfico assim, ó, se eu trocar esse gráfico agora, ao invés de ser assim, ele continuar aqui para baixo indefinidamente, observe que essa função aqui já não tem mínimo global mais, porque quando x vai para menos infinito, isso aqui vai lá para menos infinito, e quando x vai para mais infinito, ele vai para mais infinito. Então não tem um número que limita esse gráfico por baixo. Mas esse ponto aqui, ó, ele satisfaz algo similar a esse daqui. Tá? Se você pegar um quadradinho azul aqui, ó, se eu chamar esse ponto aqui, sei lá, vamos chamar de C também, mas esquece agora que a gente fez isso daqui. Se eu fizer um quadradinho aqui em torno desse ponto, e olhar só para esse pedaço do gráfico aqui, ó, esse pedacinho aqui, nesse pedacinho que você deu o zoom, a imagem do f de c é a menor de todas. Tá? Então, quando isso aqui acontecer, a gente vai dizer que c é um mínimo local. Tá? É uma noção parecida com essa, com a diferença que aqui, localmente, a imagem f de c é a maior de todas, localmente, e aqui é a menor de todas. Tá? Então, a definição é análoga, fazendo as devidas modificações. Então, dizemos que c pertencente aí é um mínimo local, é um mínimo local de f se existe um epsilon maior que zero. Isso. Se existir um epsilon maior que zero, tal que o f de x é maior ou igual a f de c para todo x no domínio da função com o x nesse intervalo centrado em c de raio epsilon, intervalo aberto. Beleza? Então é isso, é uma noção bem análoga ao máximo local, obviamente trocando-se a desigualdade. Aqui me diz que o f de c localmente é o maior e aqui me diz que localmente o f de c é o menor. Tá bom? Obviamente, todo máximo absoluto, em particular, é um máximo local, e todo mínimo absoluto é um mínimo local. A recíproca que não é verdadeira. Isso aqui, por exemplo, graficamente, é um mínimo local, mas não é um mínimo absoluto. Observe que graficamente aqui eu tenho imagens que são menores do que essa. Isso aqui também é um máximo local, mas nesse gráfico aqui não é um máximo absoluto. Tá? Você tem pontos aqui. Se você olhar para a função globalmente, você encontra imagens que são maiores do que essa. Tá? Mas localmente isso aqui é o máximo e localmente isso aqui é o mínimo. Tá bom? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, dessa função do quarto grau, 3x² menos 16x³ mais 18x². Eu estou olhando ela só para o x entre menos 1 e 4, tá? Eu estou olhando ela restrita a esse intervalo aqui, ó, menos 1, menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Intervalo fechado, menos 1, 4. Tá? A gente ainda não sabe esboçar, com as ferramentas que nós temos, a gente não consegue esboçar o gráfico dessa função ainda. Mas por enquanto, acreditem em mim, o gráfico dela se comporta mais ou menos dessa forma, aqui ela explode lá para cima e aqui também. Tá? No futuro, dentro em poucas aulas, a gente vai conseguir esboçar esse gráfico dessa forma, a gente vai precisar da noção de concavidade, de segunda derivada, para saber quanto a concavidade é para cima, para baixo. A própria noção de ponto crítico vai nos ajudar também. Mas por enquanto, assumindo que o gráfico dessa função se comporta dessa forma, a gente pode exemplificar aqui algumas coisas. Por exemplo, o ponto 1, ó, ele não é um máximo global, mas ele tem um pedacinho, ele tem uma barriguinha aqui que torna ele um máximo local, certo? Se a gente analisar aqui, ó, pertinho desse intervalo, nesse pedacinho aqui, ó, nesse quadradinho aqui a imagem do 1, que é 5, é a maior de todas nesse pedacinho, tá? Então, por causa disso, a gente pode dizer que o 1 é um máximo local, é um ponto de máximo local. Máximo local de f. Geometricamente falando, tá? Mas o que? A gente pode dizer que o 3
ele é um mínimo local, mas ele também é um mínimo absoluto, certo? Observe que para baixo dessa reta aqui, ó, horizontal, o gráfico de f não passa, tá? Então não tem ninguém com a imagem menor do que menos 27. Então nós podemos afirmar, pelo menos geometricamente, que o 3 ele é um mínimo absoluto de f, certo? Se a gente estivesse considerando a função f definida em todo o conjunto dos números reais, ela não teria máximo absoluto, porque aqui cresceria indefinidamente e para cá também cresceria indefinidamente. Mas como eu estou restringindo o domínio dela a esse intervalo, menos 1, 4, nesse intervalo aqui, ó, o menos 1 vai ser um valor, ele vai ser um ponto de máximo absoluto. Tá? Ele tem uma imagem maior do que essa daqui que está aqui abaixo do 37, tá? Que é a imagem do 4. Se você quiser fazer a conta, ele pode fazer, mas aqui já está feito. Então, por causa disso, esse ponto menos 1 é um máximo absoluto da função f. Tá? E aí, esse exemplo revela para a gente uma coisa, olha, observe que esse exemplo, bom, nós temos uma função contínua, e nesse caso, observe que nós temos tanto um máximo absoluto, quanto um mínimo absoluto, certo? A gente vai ver no próximo resultado que isso não é uma coincidência. Isso sempre vai acontecer com funções que são contínuas e que estejam definidas no intervalo fechado. Tá? O nome desse teorema é Teorema de Fermat. É um teorema que nós não vamos provar, porque digamos que a demonstração dele foge, precisa usar conceitos topológicos que já fogem ao escopo da nossa disciplina, mas o enunciado dele é o seguinte, ó, seja f uma função contínua definida no intervalo fechado. Por isso que eu já estou denotando assim. Uma função contínua definida em um intervalo fechado. Tá bom? Então o que vai acontecer? Então, nesse caso, quando f é contínua e é definida no intervalo fechado, sempre f admite um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Sempre. Tá bom? Digamos que o resultado que está por trás aqui topológico é um conceito topológico, ficou redundante, né? O conceito topológico que está por trás da demonstração desse resultado é a noção de compacto. Tá? Compacto é uma compacidade, é uma propriedade topológica que os intervalos fechados da reta satisfazem. Dentro desse contexto aqui, você pode pensar num compacto como algum subconjunto da reta que seja limitado tanto inferiormente quanto superiormente, ou seja, não é um conjunto que cresce indefinidamente nem para a direita nem para a esquerda, então ele é limitado em ambos os lados, e ele é fechado. Tá? O que significa ele ser fechado? É mais ou menos o que os intervalos fechados satisfazem. Tá? Por exemplo, no intervalo fechado, AB, só fazer por exemplo, 1, 2. No intervalo fechado, toda vez que você pega uma sequência de números aqui dentro que convergem, tá? Segundo uma noção de limite que vocês vão ver mais à frente, limite de sequências, ele sempre converge para um ponto daqui de dentro. Tá bom? Por que o intervalo aberto ele não é considerado fechado nesse sentido, né? Parece loucura dizer isso. Porque, por exemplo, se você pegar um intervalo aberto 0, 1, é possível você construir uma sequência, por exemplo, xn igual a 1 sobre n. Observe que é o seguinte, ó, x1 é 1, x2 é 0,5, o x10 é 0,1, o x100 é 0,01, o x1000
0,001. Então observe que você, criando essa sequência, você está fazendo os números se aproximarem cada vez mais do zero. Tá? Quando o n é muito grande aqui, o xn, essa sequência de números, vai se aproximando cada vez mais do zero. Então, intuitivamente falando, a gente tem uma sequência que converge para o zero, mas o zero não está nesse intervalo aberto, porque eu estou considerando só os pontos que são maiores que zero e menor que 1, e menores do que 1. Tá? Então, o fato de você ter uma sequência aqui, de pontos aqui, que convergem para um elemento fora daqui, faz com que esse conjunto não seja fechado topologicamente. Tá? A topologia na reta tem a ver com essas coisas também. Tá bom? Então, por isso que aqui a gente precisa de ser um intervalo fechado para que isso aconteça, porque na verdade isso aqui é um compacto da reta, porque ele é um conjunto limitado, superiormente e inferiormente, e é um conjunto fechado dentro dessa noção topológica do que um fechado significa. Tá? E aí quando você tem isso, você consegue provar que quando a f é contínua, a imagem de um compacto é compacto. Então, por causa disso, a imagem desse cara vai ter um limite inferior e vai pertencer ao conjunto, por ele ser fechado, por ser compacto, e ele vai ter um limite superior também, por ser um compacto e por ser fechado, tá? e portanto, por ser fechado. Claro que eu viajei bastante aqui, tá? Isso aqui você vê bonitinho num curso de análise real, se você tiver no curso de matemática, ou se você fizer como optativa, né? Mesmo sendo aluno de outra graduação, se quiser estudar essas coisas com mais profundidade, essa é uma das formas de demonstrar esse teorema, é a partir dessa noção topológica chamada compacidade, né? Nesse caso é compacto, que no contexto dos reais é a mesma coisa que dizer que o conjunto é limitado e fechado. Isso é um clássico teorema chamado teorema de Borel-Lebesgue, se eu não me engano. Tá? Se tiver algum topólogo me assistindo aí, eu falei besteira, vai nos comentários lá e me corrige, mas eu acho que o nome desse teorema é teorema de Borel-Lebesgue, se eu não estiver enganado. Tá bom? E aí, vamos ver alguns exemplos do porquê que a gente precisa que, de fato, a função seja contínua e que aqui seja um fechado. Para eu garantir que isso aqui sempre admite ponto de máximo e de mínimo. Ou seja, se eu remover uma dessas hipóteses, esse resultado não é mais verdadeiro. Tá? Você pode ter uma função contínua, mas se o cara aqui não for fechado, não for um intervalo fechado, pode ser que você não tenha um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Ou se você remover a continuidade, mesmo no intervalo fechado, você não garante que você tem também um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Vamos ver esses exemplos aqui então. Então um exemplo, vamos considerar essa função aqui. F de x igual a 1 sobre x no intervalo i de 0 até mais infinito. Ou seja, no intervalo de todos os números reais x maior que 0. Então lá no gráfico dessa função como funciona, ó, ela é contínua, certo? Ela não é descontínua em 0 não, ela não está definida no 0, pelo amor de Deus. Tá? Então ela é contínua, certo? Mas olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Se aqui eu colocar o eixo y aqui, o eixo x, nós já estamos careca de saber que o gráfico dessa função é algo desse tipo aqui, ó. Certo? Beleza? Agora, olha só. Essa função, observa que ela não tem ponto de máximo. Porque toda vez que você vai pegando números aqui que se aproximam do zero, nós já vimos isso, né? O limite quando x tende a zero pela direita é mais infinito. Então essas imagens ficam aqui tão grandes quanto eu queira. Tá? Então não tem nenhum número que limita essa função por cima. Tá bom? Então por isso f de x não possui ponto de máximo absoluto. Aqui eu esqueci de escrever, né? É absoluto, né? É mais forte ainda. Absoluto. Teorema de Fermat me dá um máximo absoluto e um mínimo absoluto, tá? Corrijam aí. Não é corrigir, é acrescentem, que é mais forte ainda. Então isso aqui não tem ponto de máximo absoluto. Certo? E também não tem ponto de mínimo absoluto. Porque olha só, o f de x ele é maior que zero. Ele é sempre maior que zero. F de x
Aqui, ó, f de x é sempre maior ou igual a zero, com certeza. Está estritamente maior. Mas zero não é f de ninguém, tá? Isso aqui não é f de ninguém. Não existe isso aqui. Tá bom? Porque 1 sobre x nunca é zero, tá? Se o zero fosse f de alguém, ó, se o zero fosse um f de t, por exemplo, então 1 sobre t teria que ser zero. Aí passando o t multiplicando para cá, você teria 0 igual a 1. Aí é abertura para droga. Mas eu não imaginava a intensidade desse problema. O abismo da droga, Rogerinho. O SBT foi conivente, Conivente. Não dá, tá bom? Então, apesar da função ser limitada inferiormente, mas ela não é limitada por alguém que está na imagem dela. Tá? O zero não está na imagem dessa função. Então, por isso, essa função também não tem ponto de mínimo. Então, f também não tem ponto de mínimo absoluto. Certo? Então, apesar de ser uma função contínua, isso aqui contradiz o teorema de Fermat? Não, não contradiz. Porque essa função não está nas hipóteses desse teorema. Observe que a função f é contínua, tá? Isso aqui é contínuo. Vale a pena ressaltar. É contínuo. Mas esse intervalo aqui, ó, não é fechado. Não é fechado. Então, essa função não satisfaz as hipóteses do teorema de Fermat. Então, isso aqui não é um contra-exemplo para esse teorema. Tá? Isso aqui só mostra, de fato, que a gente não pode remover essa hipótese aqui. Tá? Essa hipótese do intervalo ser fechado é fundamental para a conclusão desse teorema. E aí, no próximo exemplo, a gente vai observar que a hipótese da continuidade também é fundamental. A gente pode considerar essa função aqui, por exemplo, ó, defina f de x assim, ó, f de x no intervalo fechado de menos π sobre 2 até π sobre 2 em R, assim. Para mim, o f de x vai ser, vou definir ela por partes, ó. Ela é a tangente de x se o x estiver no intervalo aberto. Ficou grande aqui, né? Deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Não vai caber. Então, para mim, f de x aqui agora é tangente de x se o x estiver nesse intervalo aberto, menos π sobre 2 até π sobre 2. Lembra que nesse intervalo a tangente está bem definida. E aí, ó, eu vou impor valores. Para mim, ela é zero se o x é igual a menos π sobre 2. E, sei lá, 1, pode escolher o valor que você quiser. Se o x é igual a π sobre 2. Então, como é que fica o gráfico dessa função? O gráfico dessa função vai funcionar assim, ó. Aqui eu tenho o π sobre 2. Aqui eu tenho o menos π sobre 2. Aqui no meio, lembra que o gráfico da tangente é esse daqui, ó. Funciona mais ou menos assim, ó. Ela vem, cresce aqui. E aqui cresce indefinidamente. Só que eu, por capricho, resolvi definir que no no menos π sobre 2 a imagem é zero, tá? Então no menos π sobre 2 a imagem é zero. Então ela decresce indefinidamente aqui e no menos π sobre 2 é esse ponto. E no π sobre 2 ela é quem? É 1. Eu, por capricho, decidi definir isso aqui como 1. Então esse é o gráfico da função f. É essa curva com esses dois pontos. Tá? E observe que essa função não tem máximo local. Desculpa, né? Local não tem. E pior, ela não tem máximo global. Certo? Aqui o estudo, por enquanto, voltou a ser o máximo global, o máximo absoluto. Por quê? Quando o x se aproxima do π sobre 2 pela esquerda, isso aqui é uma síntota vertical, né? As imagens crescem infinitamente. Nós já vimos isso. E quando o x se aproxima do menos π sobre 2 pela direita, aqui pela esquerda, né? E quando o x se aproxima do menos π sobre 2 pela direita, as imagens decrescem indefinidamente. Então não tem um valor aqui por baixo que limita essa função, tá? Então ela não tem ponto de mínimo nem ponto de máximo. Opa, mas ela está definida no fechado.
Então esse teorema está errado? Fomos enganados, Serginho, fomos enganados! Não, não está errado. Acontece que essa função aqui, ó, ela não é contínua, tá? Mesmo definida no intervalo fechado, quando eu acrescentei π sobre 2 e menos π sobre 2 no domínio dessa função, eu quebrei a continuidade dela. Se eu tivesse definido ela só aqui nesse intervalo aberto, ela seria contínua, certo? Mas ainda assim ela não teria máximo e mínimo porque ela estaria definida no intervalo aberto. Então isso também não iria atrapalhar ou não ia contradizer esse teorema. Mas colocando esses dois caras no domínio de maneira forçada, igual eu fiz aqui, mas que eu posso, a gente pode definir essa função, não tem problema, ainda assim isso não contradiz o teorema de Fermat, porque quando eu acrescentei esses caras no domínio, eu acrescentei 2 pontos de descontinuidade. Então, apesar da função tangente aqui ser contínua, mas a função f não é contínua, tá? Porque ela não é contínua em π sobre 2 e nem em menos π sobre 2. Para ela ser contínua, o limite de f de x, quando x tende a π sobre 2, deveria ser o π sobre 2. Acontece que o limite de f de x, quando x tende a π sobre 2, nem existe. Isso é mais infinito se for com x tendendo a π sobre 2 pela esquerda. Então esse limite nem existe, portanto a f não é contínua em π sobre 2. Então não dá para esperar mesmo que o teorema de Fermat se aplique a essa função, tá? Então essa função não tem f, não tem ponto de máximo e mínimo absolutos, mas isso não contradiz o teorema, o pequeno teorema de Fermat em álgebra, o teorema de Fermat, porque apesar disso aqui ser fechado, ser um intervalo fechado, a f não é contínua. Não é contínua. Então, sem problemas. Tá? Esses dois exemplos só servem para mostrar para vocês o quanto essas duas hipóteses aqui são importantes. Tá? O quanto essas duas hipóteses aqui são importantes. Beleza, pessoal? Então, um dos nossos objetivos na aula de hoje é, por exemplo, saber encontrar o ponto de máximo e o ponto de mínimo de uma função contínua definida no intervalo fechado. Tá? O teorema de Fermat nos garante que eles existem. E aí, nós vamos criar algumas ferramentas agora para quando essa função f for explícita, nós sermos capazes de encontrar então esses pontos de máximo e de mínimo. Né? Aqui é um teorema de existência, mas que ele vai nos ajudar a explicitar quem são esses pontos para as funções quando elas forem dadas de maneira explícita. E para isso a gente vai observar um resultado bem interessante, que também, eu só errei o nome aqui do teorema, tá? Esse aqui não é o teorema de Fermat, esse é o teorema do valor extremo. Eu estava achando estranho mesmo. O teorema de Fermat é o próximo. Desculpa, tá, pessoal? Esse aqui é o teorema do valor extremo. Agora faz até mais sentido, né? Do valor extremo. Tá bom? Tá tudo certo que eu falei, tá? A diferença é que só o nome do teorema que eu coloquei errado, o teorema de Fermat, é o que nós vamos falar agora. Eu acabei confundindo. Beleza? A gente vai querer saber, então, encontrar esses extremos, né, absolutos. E para isso a gente vai observar uma coisa interessante que acontece com os máximos e mínimos locais, e aí ele vai nos ajudar a encontrar esses caras. Então eu vou continuar falando isso agora. Então, olha só, antes de enunciar o teorema de Fermat mesmo, agora sim, o teorema de Fermat, a gente quer filtrar ou queremos encontrar alguma receitinha para obter valores ou pontos de máximos e mínimos locais. Tá? E para isso a gente vai observar uma coisa geométrica para nos ajudar a conjecturar o que um valor de máximo ou mínimo local precisa satisfazer. Olha só o que acontece. Vamos supor que eu tenho uma função f, aqui é só um rascunho, tá? Que eu tenho uma função f definida em algum domínio, em R, e que tem esse gráfico aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer com vocês aqui, ó, é identificar os extremos locais. Por exemplo, isso daqui, ó, vocês vão concordar comigo que é um mínimo local, certo? Tem uma barriguinha aqui assim.
Então observe que nesse pedacinho aqui, ó, aqui é a menor imagem, não é a menor imagem de todas, porque tem outros aqui menores, né? Mas nesse pedacinho aqui, eu tenho um mínimo local, certo? Aqui eu tenho um máximo local, ó, segundo a definição que nós demos, né? Não é um máximo global, porque a função está crescendo para cá. Mas nesse pedacinho aqui, ó, por exemplo, esquece o resto. Imagina que só tem essa curva aqui, ó. Essa curvinha aqui, a maior imagem é desse cara aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho um mínimo local, que é até global, né? Nesse caso, pelo desenho. Não tem problema. Não tem problema o mínimo local ser mínimo absoluto, sem problema. Então isso aqui é um ponto de mínimo. Esse daqui é um máximo local. Não é absoluto, tem gente maior que ele. Esse aqui é um mínimo... Tá acabando as cores, né? Esse aqui é um mínimo local. Aqui eu tenho um máximo local, ó. Deixa eu continuar essa retinha aqui. Aqui eu tenho um máximo local no desenho. E aqui eu tenho outro mínimo local. Aqui então, ó. Mínimo local, máximo local, mínimo local, máximo local, mínimo local, máximo local, por aí vai, né? Agora, pensem aí por 5 segundos, por 10 segundos, porque como vocês não estão aqui na sala, né, então não faz muito sentido eu perguntar. O que vocês estão vendo aqui de similar, né? Eu queria muito estar numa sala de aula agora para ouvir respostas. Mas eu vou fingir que vocês estão falando aí comigo no computador. O que vocês estão vendo aqui em comum que todos esses pontos têm? Mesmo que a natureza do extremo não seja a mesma. Observe que aqui é um máximo, é um mínimo local. Aqui é o máximo local, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, tudo local. Esse aqui é absoluto, mas enfim, mas por enquanto a gente vai, vamos nos ater ao contexto local. O que esses caras têm em comum? Agora eu vou repetir a pergunta para ajudar vocês a responderem na cabeça de vocês. Dá um pause no vídeo, é uma boa solução, dá um pause no vídeo e tenta responder. Depois dá play e vê se a resposta bateu. Observe que o gráfico dessa função está todo bonitinho, né? Digamos que a gente desenhou o gráfico de uma função derivável aqui. Beleza. Então, suponha que essa função seja derivada. Ela sempre tem a derivada, as retas tangentes, né? As inclinações são a derivada no ponto. Observe o seguinte, ó. Todos esses pontos têm uma coisa em comum. Quando eu olho para a reta tangente a esses pontos, aqui é laranja. Vamos olhar para todas as retas tangentes, ó, a esses pontos, geometricamente. O rosa e aqui o azul. Observe o seguinte, todas as retas tangentes são horizontais, graficamente falando. O fato de você fazer uma barriga assim, tanto dessa forma quanto assim, parece que obriga a tangente ser horizontal. Agora, o que significa a reta tangente ser horizontal? Significa que a inclinação dela é zero, certo? Uma reta tangente é horizontal quando a inclinação dela é zero. Ora, mas quem é a inclinação da reta tangente? Nós já vimos. A inclinação da reta tangente, quando ela existe e a função é derivável, é justamente a derivada no ponto, tá? Então, por exemplo, se aqui for o ponto C, geometricamente está me dizendo que, digamos que nós não provamos isso matematicamente ainda, mas a geometria está me informando que quando eu tenho um mínimo local, a reta tangente é horizontal e, portanto, parece que a derivada nesse ponto tem que ser zero. Pelo menos geometricamente. Aí eu vou tirar a dúvida, né? F de C igual a zero, pelo menos geometricamente. E me parece que isso acontece não só para os mínimos locais, mas para os máximos locais também. Tá? Se eu chamar aqui de D, por exemplo, parece que o F' de D também tem que ser igual a zero, geometricamente também. Tá? O F' do weight, sei lá, no weight não é bom porque pode confundir com a constante de Euler, mas sei lá, se aqui for x0, parece que o F' de x0 tem que ser zero. Aqui, se aqui for x1, parece que o F' de x1 tem que ser zero e por aí vai. O F' desse ponto que tem que ser zero e por aí vai. Então olha só,
nós estamos conjecturando juntos aqui um resultado. Parece que quando eu tenho um extremo local, a derivada nesse ponto tem que ser zero. Agora, desenho prova alguma coisa? Não, não prova. Mas matemática não vem algo sobrenatural, pelo menos nem sempre. Eu não duvido da existência sobrenatural, eu creio na existência sobrenatural, mas não é sempre que matemática vem com iluminações sobrenaturais. Nós estamos olhando para um problema e a geometria do problema está nos informando algo que tem tudo para acontecer. O que nós podemos tentar fazer agora é verificar matematicamente se isso se concretiza. Tá? E a boa notícia é que isso vai se concretizar. Esse é o Teorema de Fermat. Não o último Teorema de Fermat. Esse é mais complicado. Mas o Teorema de Fermat afirma o seguinte. Se f estiver definida num intervalo, ou num domínio qualquer, a princípio, e C pertencente a I é um extremo local, se f é uma função, C é um extremo local de f, e principalmente, f é derivável em C, isso é importante, né, para ter a noção de reta tangente, e f é derivável em C, então f' de C é zero. F' de C é zero. Então isso é bem interessante. Isso é muito interessante. Tá? Observe que a geometria, a intuição nos informou uma coisa. E agora a gente pode verificar na prática se isso se concretiza. Nós vamos provar que isso se concretiza. Tá? E a gente vai conseguir demonstrar esse teorema, sem grandes dificuldades. Vamos demonstrar ele então. Ótimo. Então, demonstração. A gente vai... se ele é um extremo local, tem duas possibilidades. Ou ele é um máximo local, ou ele é um mínimo local. A gente vai começar supondo que ele é um máximo local, vamos concluir isso, e aí a gente supõe que ele é um mínimo local e conclui que a mesma coisa acontece. Tá? Então suponha que C seja um máximo local de F. Certo? Então vamos usar a definição. Agora a gente vai construir matematicamente aquilo que a intuição está nos informando. A intuição é importante, mas ela também pode nos enganar. Tá? Então por isso que é importante a gente estabelecer os resultados de acordo com as definições que nós temos. Vamos ver se isso aqui acontece mesmo. Então, por definição de máximo local, tem que existir um epsilon maior que zero, ou seja, para todo x suficientemente próximo de C, a imagem de C é a maior de todas. E como é que eu digo isso matematicamente? Então existe um epsilon maior que zero, tal que o f de x é menor ou igual a f de C para todo x no domínio da função e com o x nesse intervalo aberto aqui, ó, C menos epsilon, C mais epsilon, tá? Ou seja, para o x pertinho do C, por essa distância epsilon, pode pensar no epsilon bem pequenininho. Eu sei que existe pela definição, tá bom? Então o que acontece? Ó, a gente quer calcular, a gente quer mostrar que aquele limite que define a derivada é zero. Então isso é muito comum em análise e no cálculo aqui. Um jeito de mostrar que um número é zero, muitas vezes, é mostrar que ele é menor ou igual a zero e depois mostrar que ele é maior ou igual a zero. Então não tem alternativa, ele precisa ser igual a zero. A primeira coisa que a gente vai mostrar é a seguinte, é que ele é menor ou igual a zero. Como? Olha só, para todo H maior que zero, ou seja, que está entre 0 e epsilon, tá? Nesse intervalinho, esse epsilon é esse daqui, observe que C mais H pertence a esse intervalo aqui, ó, C mais epsilon, certo? Se eu somo, se H está entre 0 e epsilon, se você soma C em tudo, você fica C mais H maior que C e menor que C mais epsilon. E como esse intervalo está contido nesse daqui, ó, vamos fazer um desenho aqui rapidinho, só para vocês enxergarem melhor. Aqui eu tenho C, aqui eu tenho o C mais epsilon, e aqui eu tenho C menos epsilon. Tá?
dentro desse intervalo que eu estou trabalhando, né? Aqui o epsilon parece que é grande porque eu dei um zoom, tá? O epsilon é essa distância aqui, ó. O epsilon é essa distância aqui, tá? Beleza, então eu estou pegando um H que está entre 0 e epsilon, então o C mais H está aqui, ó. É algum ponto aqui, entre C e o C mais epsilon, tá? Quando isso aqui acontece, como o C mais H está aqui, ó, se ele está aqui nesse pedacinho, ele está no pedação, tá? Então ele está aqui. Então nesse intervalo eu sei que o F dessa coisa é menor ou igual a F de C, ó. Isso implica que o F de C mais H é menor ou igual a F de C. E portanto, o F de C mais H menos F de C é menor ou igual a zero. Certo? Para todo H aqui, ó. Para todo H entre 0 e epsilon, tá? Agora, por que eu estou olhando para essa diferença? É porque essa diferença aqui dividida por H que define o limite, né? É essa diferença dividida por H que define a derivada em C. É só fazer esse limite quando H vai para zero. Como o H aqui é maior que zero, quando eu divido ambos os lados por H, o fato dele ser positivo não altera a desigualdade. Lembra disso? Quando você vai multiplicar uma desigualdade em ambos os lados, para ela não ser alterada, o H tem que ser maior que zero. Então isso aqui acontece. Quando eu multiplico por 1 sobre H em ambos os lados, que continua positivo, essa mesma desigualdade permanece. Isso aqui é a mesma coisa que 0 sobre H, que é 0. E isso aqui vale para todo H nesse intervalo 0 até epsilon. Tá? Agora, se isso aqui vale para todo H de 0 até epsilon, se eu calcular esse limite aqui, ó, o limite quando H vai para 0, eu vou calcular o limite com H indo a 0 pela direita dessa expressão. De F de C mais H menos F de C sobre H. Lembra que o limite ele se comporta bem com relação à desigualdade. Se você tem uma função que é menor ou igual a uma outra para termos próximos de quem você está calculando o limite, para todo H suficientemente próximo, então o limite disso aqui quando H vai para 0 pela direita é menor ou igual ao limite disso aqui quando H vai para 0 pela direita. Porém, do lado de cá, o limite quando H vai para 0 pela direita do zero, como é constante, é a própria constante zero. Certo? Agora, quem é esse limite aqui? Ó? É aqui que entra a hipótese da função ser derivável. Como f é derivável em C, então esse limite quando H tende a 0 pela direita é o limite quando H tende a 0 pela esquerda, que é o limite bilateral. Tá? Quando a função é derivável, o limite bilateral existe. Então isso quer dizer que são iguais. Então isso quer dizer que o limite bilateral existe. Então isso quer dizer que os limites laterais existem e são iguais à derivada de f em C. Então essa coisa aqui, ó, esse limite aqui é justamente a derivada de f em C. E a gente acabou mostrando que isso é menor ou igual a zero. Tá? Então a gente tem isso aqui. Ó. Temos essa desigualdade demonstrada. Tá bom? Agora, olha só o que a gente pode fazer. Ó. Vamos anotar o que nós fizemos aqui. Ó. O f' de C é menor ou igual a zero. Certo? Isso aqui foi estabelecido. Agora eu vou fazer um papel de preguiçoso aqui. Ó. Olha só o que acontece agora. Ao invés de pegar o H entre 0 e epsilon aqui, eu vou pegar o H de menos epsilon até 0. Tá? Se quiser ver do jeito que estava antes, é só você voltar no vídeo, dar um play, dar um pause e ler direitinho. Quando C mais H, quando o H está entre menos 0 e epsilon, o C mais H está onde? Está entre o C menos epsilon, isso, e o C, certo? Se menos epsilon é menor que H, que é menor que zero, soma C em todos os lados. C menos epsilon é menor que C mais H, que é menor que C. Tá? Só usei propriedades clássicas de desigualdade. Então agora, ao invés do C mais H estar aqui, ele está aqui, ó. Como ele está entre C menos epsilon e C, ele está aqui agora. C mais H está aqui. Agora, como C mais H está aqui, ele está no grandão. C menos epsilon, C mais epsilon. Agora, quando o C mais H está aqui,
continua a mesma coisa. O f de c mais h é menor ou igual a f de c. Do mesmo jeito. Essa implicação aqui fica do mesmo jeito. E aí essa implicação aqui fica do mesmo jeito. Puxa o f de c para cá, isso aqui é menor ou igual a zero. Agora que vem a diferença. Por quê? Agora eu vou dividir por alguém que é menor que zero. Por alguém que é menor que zero. Nesse caso, como eu vou dividir por alguém que é menor que zero, essa desigualdade aqui, ó, vai ser alterada. Vai virar maior ou igual a zero. Porque se você tem uma desigualdade e multiplica ambos os lados, ou divide ambos os lados por alguém negativo, a desigualdade inverte. Isso é uma propriedade clássica da desigualdade de números reais. Tá bom? Então agora, eu não vou fazer o limite quando h tende a zero pela direita. Porque o meu h variável é negativo. Eu vou olhar para o limite quando h tende a zero pela esquerda. Porque quando h tende a zero pela esquerda, eu sei que isso aqui acontece. Agora aqui mudou também. Isso aqui é para todo h pertencente a menos epsilon, zero. Aberto em zero. Certo? É para suficientemente próximo do zero. Então, esse limite aqui, ó, quando h tende a zero pela esquerda, como isso aqui é tudo maior ou igual a zero, para h próximo do zero pela esquerda, então, de novo, o limite ele é compatível com a desigualdade. Se isso tudo aqui é maior ou igual a zero próximo do zero, esse limite aqui também tem que ser maior ou igual a zero. Mesma propriedade de limite que eu vou aplicar. E nesse caso aqui, ó, é o limite lateral à esquerda, que é igual ao limite bilateral, que é a derivada. E a gente consegue encontrar a outra desigualdade. Então, eu já tinha encontrado que a derivada era menor ou igual a zero, encontrei que a derivada é menor ou igual a zero, a conclusão é que, logo, a derivada tem que ser igual a zero. Não tem para onde correr. Tá? Então, provamos o resultado. Bonitinho, né? Demonstrado, então, o teorema de Fermat. Tá? Então, ele afirma que se eu tiver um extremo... Opa! Demonstramos se for um máximo local, né? Aí, como é que você prova para mínimo local? Observe que isso aqui foi para máximo local. A boa notícia é que a gente consegue usar isso daqui para provar no caso em que nós tivermos um mínimo local. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Quando a gente tem um mínimo local, olha só o que você tem que fazer. Muito fácil. Defina, suponha, né, agora, suponha que C seja um mínimo local. Aí a gente vai ser muito esperto aqui agora. Porque olha só o que a gente vai fazer. Defina a função, olha que malandragem. Defina a função g, é uma função auxiliar, definida nesse mesmo intervalo que f está definida, dada por g de x igual a menos f de x. Essa função aqui, ó, quando eu olho para a função menos f de x, o c, que era o mínimo local de f, né? Aqui é de f, ele passa a ser o máximo local de g, porque as desigualdades são invertidas, tá? Então, logo, o que acontece aqui? Logo, c é um máximo local de g. Tá? Porque inverte a desigualdade, porque eu coloquei o sinal negativo aqui. Tá bom? Agora, bom, C está no domínio da função g. C é um máximo local de g, conforme nós acabamos de dizer. Então, pelo que nós fizemos aqui no item 1, nós podemos concluir, para máximo local eu já consigo aplicar o teorema. Ó, pelo item 1, segue. Outro detalhe é que g é derivável em C, certo? Nós já vimos que se você tiver uma função derivável e multiplicada por uma constante, a função também é derivada nesse mesmo ponto, e a derivada é menos a derivada do outro, né? A função, nós vimos isso daqui, né? A derivada disso daqui é o alfa vezes a derivada da função. Então funciona muito bem com a multiplicação por uma constante. Então, a g é derivável, e aí pelo item 1 segue que a derivada de g em C é zero. Estou aplicando o item 1 aqui nessa função g. Só que a gente sabe calcular a derivada, se eu sei calcular a derivada de f, eu sei calcular a derivada de menos f. Tá? A derivada de g em C é menos, a constante sai, né? O menos 1 sai. É menos a derivada em C. E isso aqui é zero.
Só que se menos esse número é zero, esse número aqui tem que ser zero. Tá bom? Então, a gente pode aproveitar o que foi feito para o máximo local para obter para o mínimo local. Se você quiser fazer esse mesmo raciocínio aqui para provar isso, você pode também. Mas a gente pode ser um pouquinho mais esperto e aproveitar o serviço que já foi feito. Beleza? E aí vamos dar alguns exemplos que mostram a importância dessas hipóteses aqui, ó, principalmente de derivação. Vamos ver como é que a gente observa essas coisas então. Um exemplo importante que a gente pode observar, primeiro é o seguinte. Você pode ter extremos locais num ponto sem que a função seja derivável, tá? Então, ter um extremo local não quer dizer que a função é derivável, tá bom? Então, por isso que você precisa das duas hipóteses no exemplo anterior. Por exemplo, suponha seja f de x a função módulo definida em R. Então, nesse caso, ó, o gráfico dessa função, lembra? É algo que se parece com isso daqui. A gente tem uma reta assim e outra reta assim. E nós já vimos que essa função f não é derivável em zero. F não é derivável em zero. Porém, zero é o mínimo local, na verdade absoluto, né? É o mínimo local de f, tá? Então você pode ter mínimos locais, ou até mesmo absolutos, que não são provenientes de uma derivada da zero. Porque nesse caso aqui, a f' de zero nem existe, tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter nesse contexto também. Um outro exemplo é que a recíproca do resultado anterior não vale, tá? Nós vimos que se eu tiver um extremo local, então a derivada é zero. Mas nem sempre quando a derivada é zero, você tem um extremo local. Um exemplo fácil é esse daqui, ó. Considere f de x, um exemplo clássico é esse daqui, ó. F de x igual a x ao cubo definido em R, toda reta. Então lembra que o gráfico dessa função se parece com algo desse tipo aqui, ó. Nós já vimos que é algo desse tipo aqui, ó. Ela vem aqui, é uma curva parecida com isso. Observe o seguinte, ó. F' de x, a gente sabe derivar isso facinho, né? 3x ao quadrado. Portanto, o f' de zero é zero. F' de zero é zero. Porém, zero não é nem máximo e nem mínimo local. E nem mínimo local. De fato, a gente tem uma derivada aqui igual a zero, então a reta tangente aqui é o próprio eixo x, né? Nesse ponto. Porém, você pode pegar um intervalo que for aqui, ó, pequenininho. Você pode pegar o quadradinho pequenininho que for aqui, ó. Nesse quadradinho você tem valores aqui que são menores do que o f de zero e valores que são maiores. Então isso aqui não pode ser nem o máximo local. Deixa eu escrever essa curva aqui melhor, para ficar mais claro. Ó. Aqui ficou até legal. Assim, ó, fazer ela mais inclinadinha assim. Então aqui, ó, você tem para a direita valores que são maiores, não importa o tamanho que seja esse intervalinho, e para a esquerda você tem valores menores, tá? Então não tem condições disso aqui ser nem o mínimo e nem o máximo local, apesar da derivada ser zero, beleza? Então não vale a recíproca do teorema anterior, do teorema de Fermat, tá? Então, logo, não vale a recíproca do teorema anterior. Beleza? E aí, esses números do domínio cuja derivada dá zero, a gente vai dar um nome bonitinho para eles. A gente vai chamar de ponto crítico. Tá? Ou quando a derivada não existe também. Tá? Tipo esse daqui, ó. Seria um ponto crítico da função. Então, se eu tiver uma função f
Eita. Definida num conjunto. Um ponto nesse domínio, C em I, é chamado ponto crítico. Ponto crítico de F se a derivada é zero ou não existe. Tá? Ou a derivada em C não existe. Tá bom? E aí a gente pode reescrever o teorema de Fermat assim. Uma reescrita do teorema de Fermat pode ser dada assim. Dentro desse contexto, se f é derivável em C, se f é derivável em C e C é um extremo local, ou seja, é um máximo ou um mínimo local, então C é um ponto crítico. Ponto crítico. Ixi, passou. Não sei se dá para ler aqui, ó, ponto crítico, tá? Então essa é uma reescrita do teorema de Fermat em termos dessa nomenclatura de ponto crítico. E aí, bom, mesmo que esse teorema não seja um si somente si, né, não vale a recíproca, mas ele pelo menos já limita aonde eu vou buscar máximos e mínimos locais. Porque se você não tem um resultado como esse, você teria que ficar adivinhando pontos. Será que onde aparecem pontos onde eu tenho barriguinhas, né? Aquelas coisinhas de máximo local e mínimo local. Uma forma de você limitar a sua busca, o que era uma grande busca numa agulha, num palheiro gigantesca, você pode, a partir da equação f' de x igual a zero, limitar o seu raio de busca a só os números que satisfazem essa igualdade. Tá? O que você está dizendo é que se o C não for um ponto crítico, então você não tem um extremo local. Então, quando a derivada não é zero, com certeza não é extremo local. Então, as possibilidades para você ter um extremo local é quando a derivada for zero. Isso quer dizer que é um extremo local? Não, mas você limitou o seu raio de busca. De modo que no futuro a gente vai ver como identificar quando que um ponto crítico é máximo ou mínimo local. Então, eis a importância desse teorema de Fermat. Tá? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.